O que é a geografia? O que estuda a geografia? Observando aqui, ó, o mapa mundi, o globo terrestre, continua a pergunta: o que estuda a geografia? A geografia estuda o espaço natural e as modificações que os homens e mulheres fazem neste espaço. O espaço ocupado pelos seres humanos é o objeto de estudo e pesquisa da geografia. Paisagem. Paisagem natural. São paisagens que predominam os elementos da natureza com poucas modificações feitas pelos homens e mulheres. Exemplo: oceanos, rios, montanhas, florestas, lagos e etc. Então aqui a gente vê várias paisagens naturais, ou seja, paisagens que aparentemente não foram modificadas pelos homens e pelas mulheres. Mas por que aparentemente? É porque hoje já não se pode mais falar em paisagem apenas natural, porque já existem modificações nas paisagens naturais por causa da ação humana na natureza, pela destruição da natureza, como por exemplo a poluição do ar. Então, as paisagens naturais hoje, elas não são puramente naturais, elas já apresentam alguma modificação feita pelos homens e mulheres. Paisagem cultural. São as paisagens feitas pelos homens e mulheres a partir de modificações no espaço natural. São as construções humanas, como, por exemplo, cidades, aviões, prédios, casas, estradas, trens e etc. Então a gente vê aqui, ó, aqui uma paisagem cultural é onde o que mais mostra são as construções humanas, coisas construídas pelos homens, né? Pelos homens e pelas mulheres. Essa aqui também é um exemplo, né? Porque isso aqui é uma paisagem, né? Lembrando que paisagem é o que o nosso olho tem capacidade de olhar. Então aqui essa paisagem aqui, essa foto que mais o que predomina é a construção humana e aqui também como essa estátua aqui no meio da natureza. Espaço geográfico é o conjunto integrado, ou seja, misturado de elementos naturais, né? Os elementos naturais então, árvores, rios, mares, florestas, né? E dos elementos culturais. Elementos culturais, lembrando então que são as construções humanas, como estradas, cidades, criados pelos homens e mulheres. Então aqui a gente vê várias fotos, ó, e todas elas têm construções humanas. Por exemplo, essa foto aqui do Rio de Janeiro. O Cristo Redentor é uma construção humana. E é um espaço geográfico porque ele tem a mistura de construções culturais, né, ou seja, construções humanas, com aquilo que foi construído pela natureza, com o espaço natural. A mesma coisa as demais fotos que aparecem nesse slide. Aqui embaixo, por exemplo, aqui só tem essa casa aqui e essa outra construção aqui humana, mas ainda assim é um espaço natural porque já é a modificação dos homens na natureza. Agora as atividades, então. Número 1, recorte de jornais ou revistas, um exemplo de paisagem natural e cole no seu caderno. Caso não tenha jornal e nem revista, desenhe uma paisagem natural em seu caderno e não esqueçam de bater uma foto e mandar para mim. 2. Recorte de jornais ou revistas, um exemplo de paisagem cultural e cole em seu caderno. Caso não tenha jornal e nem revista, desenhe uma paisagem cultural em seu caderno. A mesma coisa, né? Depois de fazer, depois de recortar ou desenhar, manda a foto para mim.